Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e hoje a gente vai dar sequência ao nosso projetinho de Kanban aqui com VBA e com Excel. Tá? Então a gente já fez bastante coisa, a gente já está aqui com nossas listas preenchidas, a gente fez isso inclusive na nossa última aula. Tá? Então essa é a quinta aula aqui da nossa sequência. Se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aparecendo aqui em cima o link da nossa playlist, tá? Onde você vai poder assistir as aulas anteriores e entender como que a gente fez cada um dos pedacinhos aqui desse nosso programinha. Tá? Então ele está ficando bem bacana. Lembrando, né, aqui no canal eu não tenho propósito de fazer aquelas estruturas lindas e maravilhosas. Aqui eu quero ensinar para você como você pode criar mecânicas, tá? E aí você consegue adaptar essas mecânicas para a sua necessidade. Tem poucas aulas aqui onde eu falo realmente sobre questão estética e coisas do tipo, mas meu foco aqui é sempre trazer mecânica para vocês, porque a mecânica sim você consegue aplicar em qualquer tipo de projeto depois, tudo bem? Bom, então o que a gente já fez aqui de forma bem rapidinho? A gente já criou aqui nossa estratégia de cadastro de produto, tá? Então a gente já consegue cadastrar nossos produtos, a gente já consegue visualizar os nossos produtos aqui na nossa lista, tá? Então nas listas, na verdade. Então aqui a gente vai ter todas as informações que estão lá no Excel. E eu percebi que quando eu coloco essa questão aqui de etapa, né? Então, ele vem para cá, etapa 2 ele está aqui, etapa 3 ele vai pular para cá. Tá? Então já está funcionando tudo certinho, bonitinho aqui pra gente. O que a gente vai fazer aqui na aula de hoje? Primeiro passo, galera, a gente vai dar uma melhorada na nossa lista, tá? Então, ou melhor, nas nossas listas, tá? Qual que são os pontos aí que eu quero melhorar? Primeiro, eu vou fazer com que quando a pessoa selecione o item, tá vendo que eu clico e ele vem aqui para você editar essa etiqueta, né, esse código aqui? Eu não quero que isso aconteça. Existem algumas estratégias que você quer fazer essa edição e meio que é o padrão no List View. E eu não quero que isso aconteça, então eu vou desligar essa função aqui, tá? E outra coisa que eu vou fazer também eu vou colocar, porque ó, fica chato, tá vendo? Você clica e ele já vai automaticamente lá para edição, isso não é legal. E aí eu vou colocar também uma caixinha para a pessoa poder selecionar aqui os itens que ela quer. Tá? Então ela vai poder selecionar vários itens, clicar aqui no avançar etapa e aí ele vai pular para a etapa seguinte. Clicou aqui no retornar a etapa, ele volta para a etapa anterior. Essa vai ser a ideia, tudo bem? Então como que a gente vai fazer isso acontecer, galera? Vamos lá para o VBA. Eu vou vir aqui, olha, no módulo listas, que é o módulo que está fazendo essa estrutura, tá? E aí, aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro passo, né? Eu vou vir aqui, olha, para que a gente possa visualizar, então, o meu LVET1, eu tenho um bloco que faz só ele. Depois eu tenho o LVET2, que é a lista da segunda etapa, e a lista da terceira etapa. Então, a gente vai ter que mudar aqui os três, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, ó, eu vou colocar esse for color aqui, olha, um pouquinho afastado. Vocês vão entender por que daqui a pouquinho, tá? A gente vai mexer nele daqui a pouquinho. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar primeiro, tá? Para colocar checkbox no lugar, eu vou fazer assim, ó. Ponto, checkboxes, igual a true. Isso daqui vai colocar checkbox para a pessoa poder clicar na caixinha. E aí depois, para não ficar com aquela opção, né, dele ficar editando a etiqueta, eu vou fazer isso aqui, ó. Ponto, label, edit, igual a LVW manual, tá? Então isso daqui vai fazer com que a pessoa não tenha aquele problema. Toda hora que a pessoa clica, ele fica aparecendo aquela edição, tá? Então eu vou copiar isso daqui e vou colar aqui nos de baixo, ok? Então eu vou jogar isso aqui, percebe que também vou deixar separado aqui o for color e a mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Beleza. Aí você vai perceber que a checkbox vai aparecer, só que ela vai ficar um pouquinho apertada ali. A gente vai precisar corrigir isso, mas não se preocupa que a gente já vai acertar isso já. Tá? Então eu vou vir aqui no Kanban, vamos rodar ele para você ver como ficou. Então olha lá, a checkbox apareceu, tá? E agora eu posso clicar aqui, olha, e ele não fica editando daquele jeito. Então fica bem mais confortável para a pessoa fazer a seleção dela, tá? Só que a minha caixinha, olha, agora está apertada. Por quê? Porque está colocando o quadradinho da checkbox junto, né? E assim fica ruim para a pessoa ler. Então, como que eu posso fazer para ele ajustar e já aparecer certo? Eu vou fazer vou dificultar um pouquinho essa estratégia aqui, ó. Eu já tenho a variável W aqui definida no começo. E essa variável W, ela está aqui dentro, olha. Então, dentro de cada if, né? Eu tenho um novo if, onde roda um for, e esse for verifica, olha, pega lá a largura da coluna e faz
coloca dentro da variável w. E dentro dessa variável w, você vai colocar ela aqui na largura da coluna. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pedir para que quando ele for colocar a largura dentro daquele item, eu quero que ele ajuste para mim aquela largura no tamanho lá do meu controle, tá? Então, é isso que eu vou querer que ele faça, tudo bem? E aí, o que eu vou fazer aqui, olha? Então, para cada column heads, ele está verificando lá a largura, eu vou perguntar para ele o seguinte, ó. If c igual a 1, porque isso só acontece na primeira coluna, certo? Then, e aí, vou copiar isso daqui, Ctrl C, e vou deixar aqui um else, e vou colar, ó. Vai ficar assim, and if, tá? Então, percebe que ficou os dois igual, né? Aí, nesse aqui de cima, eu vou colocar uma folga. Eu vou colocar aqui, olha, 10 pontos para a gente poder visualizar, tá? Então, percebe que eu mexi só na LVET1, tá? Então, ele só vai aplicar na LVET1. Depois, vamos ver se o 10 vai ficar legal e depois a gente aplica nas outras. Então, vou vir aqui, vou rodar. Olha lá, eu chutei 10 e 10 já ficou legal, ó. Então, sem a folga, com a folga. Então, já deu certinho ali no olho, eu meio que já acertei o valor. Então, eu vou copiar isso daqui e vou colar aqui nos outros. Então, vamos lá. Vou vir aqui, olha, na lista. Então, o que eu mudei? Eu não mudei esse if aqui, olha. Então, esse if eu vou copiar. Vou vir aqui e vou substituir esse w. Pronto. E aqui a mesma coisa. Pronto também. Beleza, vamos rodar. Percebe que eu estou acertando pedacinho por pedacinho do código, tá? Não tenta fazer um código maravilhoso de cara. Isso vai dificultar seu projeto, vai fazer com que você talvez até desista de rodar o seu projeto. Porque realmente, às vezes, é difícil a gente conseguir estruturar um código ótimo, do jeitinho que você quer, logo de primeira. O código fica muito complicado. Então, faz aos poucos, vai ajeitando pedacinho por pedacinho, que isso vai ajudar você, beleza? Bom, então agora ficou agradável, agora eu consigo clicar, consigo selecionar, não fica aquela edição. Então, já tô feliz com isso. Agora, outro ponto que está me incomodando com isso daqui é o seguinte. Se eu olhar aqui os dados, né, desses itens, percebe que esse item aqui, olha, ele está em andamento. Então, tudo bem. Agora, esse outro aqui, olha, ele está atrasado. E fica ruim de enxergar isso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que ele pinte para mim a linha de vermelho quando eu estiver atrasado, tá? E para a gente poder visualizar isso melhor e testar isso melhor, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no Excel e vou colocar de novo etapa 1 para os dois. Assim, os dois vão ficar na mesma lista, quer ver? Olha, vão aparecer aqui os dois na mesma lista. E aí, você vai perceber que ele vai olhar um por um e vai pintar de vermelho só o item que eu quero, porque ele está atrasado, tá? Então, desse jeito fica mais legal. Então, vamos fazer isso. Para isso, eu também vou fazer algumas edições aqui. Também fazer algumas edições já direto no nosso módulo de lista, tá? Justamente para você fazer esse preenchimento já mais fácil, beleza? Então, como que a gente vai trabalhar com isso, galera? Bom, vamos lá. Esse códigozinho aqui, ele tá alterando a cor, e eu até deixei separado aqui antes, aqui nesse for color, olha. Então, o que ele tá falando aqui? Quando ele entra no LVET1, por exemplo, ele traçou a for color para fonte 2, que é aquele azul que a gente está vendo. Isso está legal. Só que, como que eu vou fazer então ele identificar que quando estiver atrasado, ele tem que ficar vermelho? Para isso, eu não vou mexer aqui, eu vou mexer aqui mais para baixo, olha. Porque ali em cima é a cor geral, digamos assim, da lista, tá? Eu quero que ele mexa para mim aqui, olha, quando ele está criando os itens e subitens daquela lista. Então, ó, depois que ele faz todas as verificações, ele vem aqui, olha, define o meu L como 2, e aí ele vem aqui, olha, enquanto a planilha dados KL for diferente de vazio, coloca o C igual a 11 e faz essa verificação. Ou seja, isso daqui é o que a gente fez na aula passada, que está colocando os itens dentro do nosso controle, dentro daquela nossa lista, tudo bem? E o que faz ele preencher bonitinho? Quando você vem aqui, olha, no LV, no for color, né? Ou melhor, no LVI, que é o item, né? Então imagina, LV é a lista, LVI é a linha dentro da lista. E a gente está fazendo um sub-item dentro do LVI, que vão ser as divisões.
Então, se a gente for pensar, é o seguinte, a lista etapa 1 é o LV. Depois eu tenho LVI, que é atividade 1, por exemplo, aquele AT0001, só aquela atividade. E aí, os itens, as informações, elas são justamente o sub-item, tá? E se eu for ver, olha, eu tenho o seguinte, ponto list sub-item, ok? Ponto list sub-item, eu posso definir o index desse meu sub-item, tá? Então eu vou colocar aqui qualquer index, só para você ver, eu vou colocar um aqui primeiro, só para você entender o que eu estou fazendo. E aí, se eu olhar aqui, ó, ele também tem for color. Então eu consigo trocar a cor de cada pedacinho que você quiser, do jeito que você quiser. Isso é muito legal dentro da list view, tá? No meu caso, eu quero trocar a linha inteira, tá bom? Então deu para entender onde que a gente vai mexer, né? Tá bom. Só que eu também tenho que trocar aquele AT, porque eu também quero que ele fique vermelho. Então, para trocar o AT, eu tenho que trocar aqui, ó, na LVI. Então eu tenho que trocar LVI e o sub-item. Tudo bem? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Olha, para facilitar a vida, eu vou criar uma nova variável. Tá? Então, eu vou criar uma nova variável que vai ser assim, ó, dim cor as double. Tudo bem? E essa variável cor que vai definir pra gente se vai ficar vermelho ou se vai ficar azul, tá? E aí, eu vou lá embaixo, então, agora, que a gente já sabe onde a gente vai fazer nossas alterações, eu falo para o seguinte, olha, enquanto estiver lá dentro da KL, eu vou fazer o seguinte, if pl dados, né? Pl dados, ponto range. E aí eu vou fazer o seguinte, aqui, onde que está o status? Está na coluna P, concorda? Então, cifrão P, cifrão NL, ponto valor for igual a atrasado, então, then, a minha cor, que eu acabei de definir lá em cima, vai ser igual, e aqui eu vou colocar md cores, ponto, eu vou usar essa cor vazio aqui, que ela é vermelho, tá? Então, vazio. Else, eu vou colocar aqui, olha, cor é igual md cores, ponto, fonte 2, que é o azul, tá? Então, se tiver atrasado, ele vai criar essa cor como vermelho. Se tiver em andamento, ele vai criar essa cor como azul, tá? E um end if aqui pra gente fechar esse bloco, tudo bem? Então isso aqui, olha, vai criar essa cor pra mim. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou falar pra ele o seguinte, ele setou aqui embaixo, olha, o LVI, e aí ele deu um if LVI. Então aqui eu vou colocar ponto for color, aí isso é igual a cor, tudo bem? Vou rodar primeiro desse jeito para você entender que ele vai mudar só o textinho AT, ok? Então eu vou vir aqui, vou rodar. Olha lá, ó. Então ele rodou, ele identificou que o AT2 está atrasado, ó, AT2 atrasado, aí ele mudou só o código AT para vermelho, entendeu? LVI vai trocar só a primeira coluna. Por isso que eu preciso colocar o sub-item também, se eu quiser fazer a linha inteira, ok? Mas aqui, ó, já ficou legal. Como que eu faço para ele fazer o resto da linha agora? Vou vir aqui, ele está fazendo, olha, sub-item, e aí eu vou falar para ele o seguinte, né? Ponto list sub-items, ok? E aí eu vou falar para ele colocar, né, justamente qual é o sub-item agora, qual que é o index que eu quero que ele utilize, tá? A linha, ela tem muito a ver com o sub-item, por quê? Quando ele estiver aqui na linha 2, tá? Ele está no sub-item 1, ok? Então o que eu vou fazer ali para ele, tá? Eu vou pedir para que ele utilize justamente, ou até eu posso até fazer melhor, quer ver? Ó? Vamos deixar mais simples isso aqui. Eu posso falar para ele, ó, for each, e aí eu posso colocar aqui, deixa eu até fazer um negócio aqui. A gente vai colocar aqui mesmo, tá? Vai ter um for each ali. Mas deixa eu fazer aqui para evitar um bug. Deixa eu colocar aqui uma outra, tem o LVI, né? Vou colocar mais uma variável, ó, dim LVS de sub-item, tá? As list sub-item, ok? Então, ó, esse aqui já é um sub-item. Então, o que eu vou fazer, ó? Vamos lá onde a gente estava mexendo agora, tá? Então, aqui ele já vai fazer as colunas, tudo mais, bonitinho, aqui onde a gente estava, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou falar para ele o seguinte, for each. Então, ele já terminou ali de fazer o meu if, né? For each LVS in LVI ponto subitems. Então, para cada subitem dentro do subitem, né? Next
LVS. E aqui, ponto LVS, ponto forColor, vai ser igual a cor. Tá? Então ele vai fazer o seguinte, para cada subitem que ele criou, tá? Eu ia fazer de outro jeito aqui, mas assim é mais simples. Para cada subitem que ele criou, eu vou trocar a cor para a cor definida, que vai ser ou vermelho ou azul. Vamos ver isso acontecendo. Eu vou vir para cá, vamos rodar. Opa, deixa eu colocar aqui, subItems. Na verdade, ponto list subItems. Desculpa, eu escrevi direto ali subItems, por isso que ele não rodou, tá? Então, olha lá, assim ele já vai ficar aqui azul e aqui inteiro vermelho, ó. Então, olha que bacana, ele já vai dar um destaque bem mais legal para aquilo que está em dia e para aquilo que está atrasado. Quanto mais itens você tiver aqui, mais bacana fica esse destaque. Ah, Lucas, eu queria fazer uma cor diferente para cada urgência, por exemplo. Dá para fazer. Então, você pode, do mesmo estratégia que a gente fez ali, verifica a urgência e cria uma cor para cada urgência que você quiser. Daí vai ficar pintadinho do jeito que você quiser, tá? Então, ele fica bem bacana, o list view é bem legal nesse tipo de estrutura, tá? O que eu vou fazer agora? Então, mecânica já está bacana. Agora eu vou copiar essa mecânica que eu fiz para as outras listas também, tá? Então, vamos lá. Lista. Então, o primeiro passo que foi criado, né, é esse passo aqui, olha. Então, o primeiro passo foi esse if. Então, eu vou pegar esse if e vou trazer aqui para baixo, ó. Percebe que ele está antes da coluna. Então, eu vou colar do mesmo jeito aqui, ó. Aí, só que esse aqui não é coluna P, né? Então, vamos olhar aqui onde que está o status. O status aqui, ó, está na coluna Z. Então, eu vou tocar aqui para Z, tá? E vou fazer a mesma coisa nesse aqui também, ó. Colei. E aí, esse P aqui, agora vai virar AJ. AJ. Beleza. Agora, vamos pegar esse outro pedacinho que a gente fez aqui, que foi esse for. Né? Então, esse for aqui, eu não preciso mudar nada. É só copiar e colar ele aqui embaixo do outro. Então, percebe que ele já vai fazer aqui tudo certinho. Já vai tocar todas as cores. E aí, vou jogar aqui para baixo também, ó. Beleza. Então, agora todas as listas vão ficar mudando de cor assim. Vamos testar. Vou colocar aqui etapa 2 por enquanto. E vamos rodar aqui o meu código mais uma vez. Aí, o que ele vai fazer? Deixa eu só vir aqui. Opa, deixa eu ver se eu coloquei tudo certo no lugar certo. Aqui eu escrevi errado, né, na verdade. Aqui, ó. Mudei a etapa no lugar errado, né? Etapa 2, agora sim. Então, vamos rodar aqui. Olha lá, já veio pra cá pra mim, bonitinho. Olha que detalhe interessante, ó. Esqueci de copiar uma linha, ó. Tá vendo? O AT ficou em azul. Então, vamos lá que esqueci de copiar uma linha aqui. Por isso, sempre testa. Então, vamos vir aqui. Primeiro, olha, ele teve aqui também, né, eu pedi para que ele alterasse, né, dentro do LVI, a cor, que é esse carinha aqui, olha. Cadê? Deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Essa linha aqui, ó. forColor igual a cor. Então, forColor igual a cor. Eu vou jogar ela também do mesmo jeito, olha. O if LVI, eu vou ter outro aqui, ó. O if LVI, colei. E aí, eu vou vir aqui embaixo, vou ter mais um. O if LVI, colei. Agora sim, agora tá perfeito. Beleza, galera. Então, agora que a gente já tem ele funcionando desse jeito, qual que é o próximo passo? Quando eu criar um novo item, eu quero que ele já seja incluído na lista. Tá? Então, vamos vir aqui no Kanban. Vou vir aqui, olha, no botão de salvar. E aqui, no final, né, depois que ele faz isso daqui para mim, eu vou fazer o seguinte, ó. Call md listas.atlistas. Então, agora, quando eu criar uma atividade nova, eu quero que ele já coloque ela nas listas, tá? Então, vamos ver isso funcionando agora. Então, vou vir para cá, já ficou certinho ali. Vou criar uma atividade nova. Ó. Vou criar aqui, novo teste de funcionamento, por exemplo, tá? Aí, eu vou colocar aqui, olha, o responsável vai ser lá, sei lá, o Pedro também. Pedro José. Opa! Me falta criatividade, tá? Então, vai ser o mesmo Pedro ali, inclusive, escrevi errado o nome dele. Aí, eu vou colocar aqui, então, a questão do prazo, sei lá, vou colocar aqui dia 20/7/2024, por exemplo. E urgência, eu vou colocar abaixo, tá? Então, cliquei, olha lá, já atualizou para mim e já está aqui, olha, novo teste de funcionamento, já apareceu o Pedro lá, já apareceu todos os itens dele aqui, tudo bonitinho. Beleza, então tá funcionando, tá? Próximo passo. Agora eu quero fazer o seguinte,
Agora eu quero clicar aqui no item, né? E eu quero que ele, quando ele selecionou e marcou aqui, eu quero que ele pule para a etapa seguinte, ok? Então, selecionou, marcou aqui, pula para a etapa seguinte. Então, como que eu vou fazer isso, né? Eu vou precisar verificar aquele tal de AT. Isso eu vou começar aqui dentro desse botão aqui, tá? Então, next 1, né? Evento clique. E aí eu vou ter que fazer o seguinte, tá? Então, o next 1, ele está sempre olhando para a lista para o LV1, tudo bem? Então, esse next 1 está sempre olhando para a etapa 1. O next 2 está sempre olhando para a etapa 2 e assim por diante. Então, como que ele vai funcionar? Eu vou pedir primeiro, para a gente poder entender como isso funciona, vou pedir para ele dar um foco, ó, o if me.lvt1 and with. Tá? Então vamos ver como é que esse carinha vai funcionar aqui. Eu vou falar para ele o seguinte, ó, messagebox.selected item, ok? Só para você ver o que ele vai fazer aqui, tá? E aí vamos rodar. Então se eu vier aqui, olha, selecionar o AT1 e clicar agora, ele vai mostrar o AT1. Se eu desmarcar e marcar o AT3, ele vai marcar AT1. Se eu vier aqui, olha, marcar lá de novo, ó, ele vai sempre mostrar ali para mim o que está selecionado, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Às vezes a gente confunde. Se eu marcar aqui, ó, não marquei nenhuma caixinha, mas tá azulzinho de selecionado aqui, ó, agora entendeu que é o AT3. Aí eu selecionei aqui de novo, ó, AT1, e não é isso que eu quero. Eu quero que ele pegue aqui a caixinha, tá? Então são coisas diferentes aqui. E isso faz com que a galera acabe se confundindo às vezes utilizando o list view. Tá? Então não funciona você usar o selected, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui. Então eu não posso usar aqui então esse selected item, tá? Então eu vou fazer uma estratégia um pouco diferente. Vou fazer isso aqui, ó. Opa, deixa eu parar de executar aqui o código, né? Senão ele não vai me deixar mexer, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu não vou usar isso daqui, eu vou usar uma estratégia diferente. Eu vou definir dim lvi, tá? Com list item, tá? As list item, ok? Então, parecido com o que a gente fez lá dentro da lista. E aí, aqui, ao invés de fazer assim, olha, eu vou falar o seguinte: for each lvi in ponto list items, eu vou pedir next lvi. Então, ele vai rodar cada um dos itens. E aí, if ponto lvi ponto checked é igual a true, then, e eu vou falar para o seguinte, ó, só para você entender, message box, por enquanto, tá? Depois a gente vai mudar isso aqui, message box, e aí eu posso pedir para ele apresentar para mim o LVI, tá? Então, desse jeito, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar lá para mim justamente qual item que eu selecionei, tá? Então, percebeu que eu fiz uma estratégia um pouquinho mais complicada, mas assim ele vai ficar melhor, ó. Então, rodei. Eu não vou marcar nada, eu vou clicar, ó, não apareceu nenhuma message box. Agora eu vou checar o primeiro, ó, AT1. Agora eu vou desmarcar, vou marcar o segundo, AT3. Marcar os dois, AT1, AT3. Então agora ele está funcionando com relação à caixinha, que é o que eu quero, tudo bem? Então a primeira coisa é isso. Não usa selected items para esse caso, tá? Selected items é se você não estiver usando as checkbox. Agora, se você usar checkbox, faz desse jeito que eu mostrei, funciona muito melhor, tudo bem? Esse é um erro que eu vejo muito aluno cometendo quando está trabalhando com list view, beleza? Ótimo, então agora que eu já consegui identificar essa questão, e eu já tenho o código lá, como vocês viram, eu vou melhorar um pouquinho mais esse código. Eu vou vir aqui, então percebeu que o LVI é o código da minha atividade, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou definir outras variáveis aqui, ó, dim L as double, ok? E vou definir dim code as string, ok? Então o que ele vai fazer desse jeito aqui, né? Eu vou conseguir estruturar um caso um pouco diferente. Então ao invés dele fazer o message box, tá? O resto é igual. Vou deixar aqui um end if e agora eu vou pedir, né, para ele fazer justamente salvar, né, dentro desse code, tá? Então dentro daquele code ali, code vai ser igual a meu LVI, tudo bem? Beleza, então isso daqui vai me ajudar já bastante. Aí eu quero que ele faça para mim um negócio legal, ó.
eu vou pedir para ele fazer isso aqui. Vai lá na minha planilha dados, ponto range, na coluna A, dois pontos A, ok? Então seleciona aqui, lá na minha coluna A, e procura o que? Aquele código, tá? Só que vai ter um detalhe ali, vocês vão ver que vai dar um errinho, a gente vai entender daqui a pouco. Eu vou deixar dar o erro para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Ponto find, ok? What? Dois pontos igual o code, ok? Look in, dois pontos igual xl values, look at, dois pontos igual xl roller, ponto raw, tudo bem? Então o que ele vai fazer aqui? Desse jeito, ele vai procurar o código dentro da coluna A, tá? E aí eu posso salvar isso aqui dentro da minha variável L igual, tá? Então, e aí depois, aí fica fácil. Uma vez que eu descobri aqui qual é a linha correta, o que eu tenho que fazer? Pegar essa etapa e somar mais um, né? Então, eu vou falar para ele o seguinte, ó, etapa, ponto range, na verdade, cifrão G, cifrão IL, e comercial L, ponto value, é igual a ele mesmo, né? Então, só colocar o PL dados aqui antes, né? Aqui, PL dados aqui antes, vai ser igual a ele mesmo. PL dados, ponto range, cifrão G, cifrão e comercial L, ponto value, mais um. E aí fez isso, o que ele vai fazer? Depois que ele atualizou todos, né? Eu quero que ele chame para mim aquela atualização de lista, ó, call md listas até listas. Então por isso que a gente faz isso aqui no módulo, porque eu vou usar ele várias vezes, tá? E aí esse código aqui, ele está quase pronto. Você vai ver que ele vai dar um bug aqui, nesse ponto, tá? E aí a gente vai entender o porquê que isso vai acontecer. Então eu vou rodar. Eu vou clicar aqui no AT3, por exemplo, e vou clicar. Aí, opa, até nem deu um bug, foi até melhor do que eu pensei. Eu até imaginei que ele ia dar um bug aqui, já até pulou para cá certinho, né? Imaginei que ele ia dar um bug, por quê? O que ele está pegando aqui é o atividade 3, e lá ele está procurando, só que lá o número da atividade 3. E aí, só que ele foi inteligente o suficiente de já perceber que esse atividade 3 aqui é o número 3 de lá, né? Então, eu achei que o AT ia fazer com que ele desse erro de não encontrado, mas não, foi até mais fácil, né? Então, olha aí, né? Achei que ia dar erro, não deu, mas percebe que já funcionou bonitinho. Se eu quiser agora pular isso aqui também, ó, marquei a atividade 1, 2, 3, todos estão no nível 2. Beleza. Como que faz agora para a gente fazer o outro, né? Para pular para o nível 3? Aí é fácil. Pega isso daqui, olha. Vem aqui no código que a gente acabou de criar, copia, Ctrl C. Vai vir aqui, olha, vou voltar aqui no formulário, vem aqui no outro botão e Ctrl V. Simples assim. E aí o que vai mudar aqui? No código, quase nada, tá? Quase nada. A única coisa que a gente precisa mudar aqui é que ele não é mais um LVET1, agora é no ET2. Só isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou rodar aqui para vocês verem. Agora vamos pular ele para a atividade 3. Então vamos vir aqui, vou marcar aqui o atividade 1, olha lá, já veio para cá, ó. Então não precisou mudar nada, tá? Aí como é que eu faço agora para voltar, né? Que seria o retornar a etapa aqui embaixo. É quase a mesma coisa também, ó. Então eu vim aqui, vou copiar isso daqui, porque é quase o mesmo código, tá? E vamos vir aqui embaixo, ó, no retornar a etapa. Opa, retornar a etapa. Então o last, né, 1. E aí o que eu vou fazer aqui? Ele também está olhando, só que agora ele não olha LT1, ele olha LT2, tá? E aí o que vai mudar? Ao invés de ser mais 1, aqui vai ser menos 1. Simples assim, ó. Então LT2 menos 1. Vamos copiar isso aqui e já vamos fazer o outro. Então eu vou vir aqui, já vou colar aqui também, ó. Colei. Então agora olha para a lista 3 e também faz menos 1, certinho, tá? Então assim ele consegue agora avançar e recuar sem nenhum problema aí no seu código. Vamos testar o recuo, né? Que a gente só testou o avanço. Então vamos vir para cá, vou rodar ele mais uma vez, vou pegar essa atividade aqui, vou retornar ela para cá, olha, voltou. Vou pegar a atrasada, vou retornar para cá, voltou. Olha que bacana, né? Ótimo. Agora o que eu quero fazer, né? Depois, né, dessas atividades aqui, percebe que eu não estou colocando aqui, galera, nenhuma situação de, por exemplo, ele está mudando, está concluindo as atividades, tá? Se você quiser concluir a atividade e ela sair daqui, o que a gente pode fazer? Eu vou imaginar essa aqui, ó, vou pular ela para cá e vou pular ela para cá. Poxa, a Maria, né, ela já terminou de fazer essa atividade, só que ela continua ali, ó, tá vendo? Como é que eu posso fazer para essa atividade sair daqui? Tá? Então, primeiro,
eu normalmente faria com que você tivesse sim uma lista mostrando os itens concluídos. Então, na minha visão seria, olha, aguardando, em andamento, concluído. Então, daí ele perderia só esse status aqui de atrasado, porque já foi concluído. Tá? Então, nesse caso aqui, o que eu faria com ele? Tá? Primeiro, se eu estou avançando dessa lista para cá, eu vou trocar isso daqui, olha, para que ele não fique mais atrasado, para que ele fique concluído. Então, como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui nesse item. Então, percebe que agora esse código vai mudar um pouquinho, tá? Mas só ele. E aí aqui, ó, ele já fez essa verificação. Eu vou fazer isso aqui, ó. O PL, né? Aqui na coluna F, então, ó, PL dados.range, cifrão F, cifrão e comercial L ponto value vai ser igual a quê? Vai ser igual a concluído. Ok? Então, toda vez que ele jogar para lá agora, ele vai virar concluído. Vamos testar. Eu vou voltar aqui para a etapa 2, tá? Só para a gente poder pular ele lá de novo. Então, vou vir para cá. Então, ele está aqui, olha. Vou clicar nele e vou jogar ele... Opa! Seleciona primeiro, né? E joga ele para cá, ó. Já ficou azul. E agora, concluído. Tá vendo? Então, fica legal assim. Só que, vamos imaginar que esse item vai voltar agora. Quando ele voltar, se ele voltar assim, olha, ele vai continuar aqui concluído. Tá vendo? Então, eu não quero isso. Eu quero que quando volte, ele volte a estar atrasado, né? Então, como que eu posso fazer ele voltar e ficar certo? Vamos alterar esse botãozinho aqui agora, tá? E para alterar isso, o que eu posso fazer? Né? Eu vou pegar justamente aqui, olha, eu já tenho aqui no VBA, no botão de salvar, ok? Eu tenho uma etapa onde ele está escrevendo uma fórmula, que é essa fórmula aqui, olha. Tá vendo? Essa fórmula aqui. Então, eu vou pegar isso aqui, vou copiar, vou vir para cá, vou vir nesse botão de retornar. Depois que ele faz isso, vou colocar PL dados e vou colar isso daqui, olha. Isso daqui vai fazer com que ele volte, coloque a fórmula lá de novo, tá? E dessa forma, ele vai manter as estratégias. Vamos rodar para a gente testar. Então, vim para cá. Tá lá, olha, como concluído. Cliquei nele, retornar, voltou para cá, atrasado, tá? Então, olha que legal, galera. Você consegue agora jogar ele para lá como concluído e aí você fica com essa informação. Jogou ele para trás, ele volta a calcular o prazo ali para você, tá bom? De forma automática. O que a gente fez aqui então a gente fez toda a mecânica das listas aí com esses botõezinhos. Percebe que eu só programei basicamente uma vez, o resto foram só alterações aí que eu fiz bem pequenininhas, né? Mas basicamente cópia e cola, tá? Então dá para fazer várias programações desse jeito e percebe, o ouro da programação é a lógica, tá? Não o código. A gente não dedica tanto tempo escrevendo o código em si. E foca, uma coisa que eu falo sempre para os alunos, foquem em acertar a primeira lógica e testar ela legal. Porque depois, se você rodar os testes bonitinho, você vai conseguir copiar e colar boa parte do seu código. Usa aquela estratégia que eu usei aqui, de, por exemplo, fazer atualização de lista dentro de um módulo separado. Você viu que eu usei aqui a atualização de lista nesse botão, quando abre o formulário, cada um dos 4 botões, tá? Então, o que ele está fazendo ali? Pelo menos 6 vezes eu estou usando aquele código que a gente criou. Então, vale muito a pena você fazer separado, né, esses pedaços que vão ser repetitivos e depois você só chamar ele. O seu código fica muito melhor, muito mais fácil de trabalhar. Tudo bem, galera? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula e na nossa próxima aula desse projetinho aqui, que vai ser a última aula do projeto, o que a gente vai fazer? A gente vai permitir que a pessoa faça a edição e a exclusão de uma atividade, tudo bem? Então, na nossa próxima aula, a gente vai permitir que a pessoa possa fazer a exclusão e a edição da atividade. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram o nosso vídeo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo e acham que o nosso trabalho consegue agregar algum valor para o seu desenvolvimento, então ajuda a gente. Curte esse vídeo, compartilha, deixa aqui seu comentário, eu vou ficar feliz em responder, em te ajudar. E se você tiver qualquer dificuldade, deixa aqui também, eu vou te ajudar. Tem gente aqui que acompanha o canal, que deixa suas dúvidas, a gente sempre faz o possível para ajudar da melhor forma possível. Beleza, galera? Muito obrigado, até nossa próxima aula.